Olá! Sabe, o que será que um líder da antiguidade, uma viagem super perigosa e um monte de tesouros podem ensinar pra gente sobre a disciplina espiritual do jejum? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo numa história fascinante para descobrir o verdadeiro poder que existe por trás dessa prática. Paz e graça do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Então, a palavra jejum, muitas vezes, ela nos faz pensar só na ideia de não comer, não é mesmo? Mas olha, no contexto da Bíblia, isso é uma disciplina espiritual com um significado muito mais profundo. O que de fato acontece quando alguém resolve jejuar por um propósito maior? Em essência, o jejum bíblico é isso: se abster de alimentos por um motivo espiritual. Mas aqui está o ponto-chave, o pulo do gato. Não é uma moeda de troca para a gente conseguir favores de Deus. Na verdade, é um ato de humildade. É uma forma de declarar nossa total dependência dele. E essa citação aqui, nossa, ela resume a ideia central de um jeito perfeito. Jejuar é, no fundo, uma declaração tanto física quanto espiritual que diz: o reino de Deus é a minha prioridade e toda a minha dependência está no Senhor. Agora vamos sair um pouco da teoria e entrar numa história real que ilustra tudo isso de uma forma muito poderosa. A jornada de fé de Esdras. É um exemplo que realmente dá vida a esse conceito todo. Tentem imaginar a situação. Esdras está liderando o povo de volta do exílio rumo a Jerusalém. A estrada? Super perigosa, cheia de inimigos. E para complicar ainda mais, eles não estavam viajando de mãos vazias, não. Carregavam tesouros valiosíssimos para o templo. E aí Esdras tinha uma escolha a fazer. Pedia uma escolta militar para o rei ou confiava unicamente na proteção de Deus? Então, a pergunta crucial era essa. Sem soldados, sem a força visível de um exército, como Esdras poderia garantir a segurança de todo aquele povo e daquela carga tão preciosa? A resposta que ele encontrou nos ensina uma lição fundamental sobre fé e dependência. A resposta de Esdras não foi encontrada na força de um exército, não. Ela veio de uma arma espiritual poderosíssima que é revelada no texto que a gente está explorando hoje. As próprias palavras de Esdras revelam a sua estratégia. Apregoei ali um jejum. Pensa só. Essa foi a primeira atitude dele antes mesmo de começar a jornada perigosa. E o texto nos conta exatamente o porquê. Vamos dar uma olhada nos 3 propósitos desse jejum. O primeiro ponto que é fundamental é este: para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Vejam bem, antes de pedir qualquer coisa, a postura foi de submissão. O jejum começou com o reconhecimento de que, sem Deus, eles eram totalmente vulneráveis, incapazes. Era uma declaração de humildade. Em segundo lugar, o jejum era para lhe pedirmos caminho direito. Eles não precisavam apenas de proteção, mas também de direção, de um guia. Qual seria a melhor rota? Como evitar os perigos? O jejum era uma busca intensa pela sabedoria e pela orientação de Deus para cada passo daquela jornada. E, finalmente, o terceiro propósito era um pedido bem claro e direto por proteção. Proteção para eles, para os filhos e para toda a nossa fazenda. Ou seja, todos os seus bens, todos os tesouros. O jejum foi a forma que eles encontraram de colocar suas vidas, suas famílias e seus recursos debaixo da guarda de Deus. Certo? Mas o que essa história tão antiga tem a ver com a nossa vida hoje? A jornada de Esdras não é só um relato histórico, gente. Ela está recheada de lições atemporais para os desafios que a gente encontra na nossa caminhada de fé. Este ponto aqui revela um contraste fundamental. De um lado, a gente tem a proteção humana, soldados, cavalos, a força que se pode ver, a confiança no homem. Do outro lado, a arma que Esdras escolheu, o jejum, a humildade e a dependência completa de Deus. Ele trocou a segurança temporária do homem pela segurança eterna do divino. Então, o que a gente pode aprender com o jejum de Esdras? Fica claro que essa prática fortalece o nosso espírito sobre a nossa carne. É uma ferramenta poderosa para buscar a direção de Deus em tempos difíceis. Ela expressa nossa total confiança na proteção dele. É um ato de profunda humildade e submissão. E, no fim, nos prepara para os grandes desafios espirituais. Isso tudo nos leva a uma pergunta para a gente refletir. Assim como Esdras enfrentou uma jornada perigosa, cada um de nós enfrenta as suas, não é? Em que área da nossa vida, hoje, a história de Esdras nos inspira a buscar um nível mais profundo de humildade e de dependência de Deus? Talvez, quem sabe, através da disciplina do jejum? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.